Após absorver a energia das pedras do céu, terra e mar, Shadow Moon finalmente desperta. Ele elimina Taurus e aparece diante de Samo, declarando guerra contra o Kamen Rider. Assim, abrem-se as cortinas para o derradeiro confronto entre os irmãos. Quando voltavam das compras, misteriosamente, Sachi e Kyoko chegam até a antiga casa dos Akizuki. Ainda que traga más recordações, naquele lar também foram vividos muitos momentos felizes. Então, elas decidem entrar na casa para ver se animam um pouco. Diante delas, Shadow Moon aparece. O vilão fica reflexivo e comenta que as lembranças que aquela casa traz agora parecem um passado distante. Ele profetiza a vitória dos Gorgon e chama Sachi e Kyoko para se juntarem a ele, pois ainda nutre por elas o mesmo sentimento de quando era Nobuhiko. Abaladas, as duas negam o convite e Shadow Moon se retira decepcionado. Na base dos Gorgon, o esforço e fidelidade dos sacerdotes são recompensados. Eles renascem agora sob o título de Grandes Mutantes. Ou seja, os três são monstros mutantes em um nível de força e de hierarquia acima dos demais, e respondem diretamente às ordens de Shadow Moon. Baraon assume a forma de uma fera, Pérola vira Sindel, só que de asas e com roupa, e Dunker se torna uma baratona branca. A primeira ordem de Shadow Moon é para que os grandes mutantes declarem guerra à humanidade e revelem a todos a existência dos Gorgon. Assim que assume o comando dos Gorgon, Shadow Moon muda o modus operandi da organização. Antes, eles agiam nas sombras, manipulando os humanos desonestos, mas agora eles vão agir aberta e diretamente, espalhando o caos e o terror pelo Japão. Os grandes mutantes então invadem o parlamento japonês e atacam a cidade de Tóquio, destruindo tudo pelo caminho e apavorando os cidadãos. Como a polícia não consegue dar conta dos monstros, Isamu chega para confrontá-los. Durante a bagunça na cidade, Sachi salva uma criança da morte. Esse é o momento de virada para Sachi, porque ela ainda titubeava. Ela queria acreditar que o Nobuhiko podia voltar ao normal, mas vendo uma criança quase morrer, ela perde totalmente as esperanças e se indigna com o ex-companheiro. Esse é o maravilhoso mundo de que você tanto falou! Fazer sofrer uma criança tão pequena! Isamu enfrenta os grandes mutantes sozinho, e apesar de um início de luta difícil, ele consegue dar conta dos três e os bota para correr, o que mostra que os grandes mutantes não são tanta coisa assim, ou que o Kamen Rider já tá ficando poderoso demais. Na base dos Gorgon, Shadow Moon invoca duas gostosas para ficarem de enfeite ao lado do seu trono, a donzela mutante Mara e a donzela mutante Kara. Mesmo com o despertar de Shadow Moon e com o renascimento dos sacerdotes na forma de grandes mutantes, os demais mutantes de nível comum continuam a ser enviados em planos mirabolantes para tentar derrotar o Kamen Rider. No entanto, nenhum deles obtém sucesso e são todos derrotados por Isamu. Então, Shadow Moon fica impaciente e ordena que Baraon, Dunker e Pérola parem de terceirizar o serviço e vão eles diretamente eliminar o Kamen Rider. A primeira a tentar a sorte é a Pérola. Ela cria um plano para afetar as mulheres. Com uma substância tóxica, ela controla os pensamentos das mulheres, fazendo-as abandonar os sentimentos de maternidade, negligenciar os cuidados com os filhos e desprezar os homens. A Pérola é feminista cabulosa com cabelo no sovaco. Pretendemos arrancar o instinto materno, um sentimento inútil que as mulheres possuem. E a louça, já lavou? Não só as mulheres adultas são atacadas.
Pérola também rapta jovens estudantes de uma escola renomada e conhecida por promover o bom comportamento feminino, e passa a controlá-las. Num primeiro confronto, ela não é forte o suficiente e é oprimida pelo Kamen Rider. Então, Pérola sequestra Kyoko e atrai Samu para uma armadilha. Ali, ela chantageia o herói, mandando que ele rasgue o próprio ventre com uma adaga e lhe entregue a Kingstone. Caso contrário, ela matará Kyoko. E Samu simula que vai ceder à chantagem, mas num movimento rápido, lança a adaga em Pérola e resgata Kyoko. Começa uma nova batalha contra a Grande Mutante, mas dessa vez, Isamu fica em desvantagem e não acerta nenhum golpe efetivo em Pérola. Num dado momento, Pérola se agarra a Isamu e pede a Shadow Moon que o ataque, não importando que o golpe elimine os dois juntos. E assim Shadow Moon procede. Ele ergue sua mão e lança uma rajada de energia em direção aos dois. Isamu, porém, vendo que o raio se aproximava, gira o corpo e o golpe atinge Pérola primeiro. Desesperada, Kyoko vê a cena e abraça Isamu pelo outro lado, completando o machixe. Com a entrada de Kyoko na bagunça, Shadow Moon abaixa o braço e cessa o ataque, preservando a irmã do perigo. Incrédula, Pérola morre lentamente, questionando por que o seu mestre perdera aquela oportunidade. O sentimentalismo de Shadow Moon, porém, não fica impune. O grande rei fica furioso e lança raios sobre ele, como uma punição por sua fraqueza e insubordinação. Isamu, por outro lado, ao ver que Shadow Moon não foi capaz de matar a própria irmã, tem a esperança de salvar Nobuhiko renovada. Galera, antes da gente continuar o vídeo, eu tenho que deixar um esclarecimento aqui. O vídeo da primeira parte do resumo foi bloqueado por direitos autorais a pedido da Toei Animation, que é a empresa que detém os direitos de imagem sobre Kamen Rider. E ele foi bloqueado mesmo. Não é um caso de desmonetização do vídeo. Ele não pode mais ser assistido por ninguém. Vendo isso, eu reupei o vídeo assim que possível, só que ele pegou pouquíssimas visualizações. O vídeo antigo estava numa crescente boa, depois do final de semana vocês tinham assistido muito e acabou vindo esse aviso de direitos autorais que jogou um balde de água fria em mim. Então, eu queria fazer um pedido aqui para vocês. Enquanto você está assistindo esse vídeo, se possível, pega um outro dispositivo seu e deixa rolando o primeiro vídeo nele, por favor. Por exemplo, se você está vendo esse vídeo aqui na televisão, pega o seu celular, abaixa o volume e deixa o primeiro vídeo rolando, que é para ver se a gente consegue ressuscitar ele. Felizmente, quase 100% dos comentários daquele vídeo foram positivos e vocês pediram, faz o Black RX, faz Jiraiya, Jaspion. Só que se esses vídeos aqui não pegarem uma quantidade boa de visualizações, não tem porquê eu ficar insistindo em Tokusatsu. Então galera, me dá mais essa forcinha aí por favor. Eu sei que eu sempre posso contar com a comunidade aqui do canal que me apoia em todas as oportunidades. Aquele vídeo deu muito trabalho para fazer e eu queria que ele chegasse a mais pessoas para que mais gente conseguisse relembrar essa história de Kamen Rider. Eu agradeço a todos que já reassistiram e deixaram o seu comentário. Muito obrigado mesmo. E agora, sem enrolação, vamos continuar o nosso vídeo. Manchas negras aparecem no Sol e começam a crescer rapidamente. Isso produz catástrofes climáticas diversas, como frio extremo, secas e terremotos, deixando as pessoas apreensivas. Essas manchas solares aparecem uma vez a cada 50 mil anos, e quando elas desaparecem, a vida do grande rei também chega ao fim. A regra dos Gorgon determina que eles escolham um novo grande rei antes que esse prazo decorra. Sabendo que esse prazo é curto, o rei atual ordena que Shadow Moon se apresse e pegue logo a outra Kingstone que tá com Black Sun. Também é o aniversário de 20 anos de Samu, ou seja,
Já faz 1 ano que ele vem atuando como Kamen Rider. Parabéns! Na base dos Gorgon, o Grande Rei mostra a Dunker e Baraon uma visão de como seria o Império dos Gorgon no futuro, após a conquista da humanidade. Dunker diz que todos os destroços da civilização, como lixo, petróleo e até armas nucleares, seriam jogados no mar. Como até os vilões têm consciência ambiental, Baraon diz que tal evento seria irreversível e os monstros mutantes que vivem no mar seriam todos prejudicados. Mas Dunker fala para ele esquecer essas ideias, pois os mutantes são todos descartáveis. Quem estava de butuca e ouviu toda essa conversa foi o monstro mutante Baleia, que não gostou nada do papo dos sacerdotes. Eu tô passada, chocada. O Grande Rei, pela primeira vez, revela sua própria voz e se comunica com Black Sun e Shadow Moon, dizendo para seus filhos apressarem o confronto que decidirá a linha sucessória do trono. Shadow Moon resolve agir, mas Baraon intervém, pedindo uma chance para eliminar o Kamen Rider e vingar a morte de Pérola. Shadow Moon concede essa oportunidade, mas diz que não aceitará o fracasso. Baraon ordena ao monstro baleia que ataque a cidade, e Samus chega para confrontá-lo e leva vantagem na luta. Mas tudo não passava de um plano. Com sua habilidade especial, o monstro baleia lança uma substância pelo espiráculo em sua cabeça e imobiliza o Rider. Então, Baraon aparece e castiga Isamu com fortes golpes de suas garras. Em um dado momento da luta, o monstro baleia se joga por cima do Kamen Rider, imobilizando-o. A partir de suas presas, Baraon cria 2 grandes estacas e, para surpresa de todos, ele perfura as costas do monstro baleia e pressiona as estacas para transpassarem o corpo do mutante e aí sim atingir o Kamen Rider. Acontece que o monstro mutante morcego, que aparece constantemente na série e várias vezes desempenha funções de espionagem, ouviu dos amigos do monstro baleia que ele iria trair os Gorgon e contou isso para os sacerdotes. A realidade é que o monstro baleia ficou insatisfeito com o desprezo que os Gorgon demonstraram pela preservação do oceano e com a indiferença deles em relação à vida dos monstros mutantes aquáticos. Voltando à luta, o monstro mutante baleia consegue se levantar antes das estacas perfurarem o Kamen Rider, afasta Baraon e imobiliza o vilão com a sua habilidade. Isamu aproveita a chance e aplica o golpe Insectos e o golpe Louva-a-Deus em Baraon, eliminando-o definitivamente. O Rider salva o monstro baleia, levando-o até o mar para que cure suas feridas e promete que protegerá os oceanos. O monstro baleia se emociona e chora, e ali começa uma grande amizade que será essencial na batalha final contra os Gorgon. Depois de levar outra bronca do Grande Rei, Shadow Moon vai até a cidade e toca o terror na galera. Ele informa que, até que Black Sun apareça para confrontá-lo, o Sol não iluminará Tóquio novamente, e assim tudo é tomado pela escuridão. Vendo a destruição que os Gorgon têm causado, e após a morte de um dos integrantes do Comando Jovem, aquele grupo de crianças lá que era treinado pelos Gorgon, Isamu aceita o seu destino e resolve lutar contra Nobuhiko. No dia seguinte, o Sol volta a nascer sobre Tóquio, pois Black Sun e Shadow Moon irão finalmente se enfrentar. A luta entre os dois começa equilibrada, com uma troca de golpes leves, até que o Kamen Rider consegue uma brecha e encaixa um golpe Insectos no vilão. Com isso, o Grande Rei interfere na luta, fazendo desaparecer a transformação de Shadow Moon. Isamu vê o corpo de Nobuhiko desprotegido, caído no solo, e não consegue finalizar o próprio irmão. Shadow Moon tira proveito desse momento de fraqueza
e lança um forte golpe no Ryder, retornando para a luta. O combate volta a ficar equilibrado. Após uma rápida trocação, Black Sun ataca com um golpe louva-a-Deus e Shadow Moon responde com um Shadow Kick. No entanto, perante os danos acumulados durante a batalha, Isamu fraqueja e cai. Shadow Moon aproveita e desfere vários golpes com o sabre Satã em Isamu. Com o Ryder caído, Shadow Moon crava o sabre no abdômen do rival, finalizando o combate. A transformação de Kamen Rider se desfaz, e Shadow Moon estende sua mão para arrancar a Kingstone do ventre de Isamu. No entanto, ao ver o rosto do irmão, Shadow Moon hesita. Ele diz que não precisa da Kingstone de Black Sun para ser o novo herdeiro dos Gorgon, se autodeclara imperador secular e parte dali. A transformação de Kamen Rider retorna. Kyoko e Sachi, que estavam escondidas assistindo tudo, tentam acudir Isamu, mas o herói informa que seu fim está chegando e pede para as duas deixarem o Japão, pois não pode mais protegê-las. O Kamen Rider dá seu último suspiro e morre. A Terra se entristece com sua partida e começa um terremoto. Os tremores partem o solo e o corpo de Isamu cai no mar e é levado pela correnteza. Sem a figura do Kamen Rider para protegê-las, as pessoas perdem as esperanças e a população japonesa é massacrada pelos Gorgon. Os líderes dos países se reúnem para discutir a situação, mas na verdade eles estão mais preocupados em se defender de um eventual ataque dos Gorgon. Então, na prática, o Japão é abandonado à própria sorte. Os japoneses, em massa, começam a abandonar sua terra natal, e Sachi e Kyoko, seguindo o conselho de Isamu, fazem o mesmo. Contudo, não perdem a esperança de que, em algum lugar, Isamu ainda esteja vivo. Na base dos Gorgon, Shadow Moon começa a cerimônia de sucessão, mas é interrompido pelo Grande Rei, que esclarece que, para tanto, é imprescindível que ele tenha as duas Kingstones em mão. Assim, Shadow Moon ordena que procurem o corpo de Black Sun. O monstro-baleia recebe a notícia da morte do Kamen Rider e, muito triste, sai à procura dos restos mortais do amigo. Após um longo esforço, ele acha o corpo de Isamu no fundo do mar e o leva para sua caverna. Desde a antiguidade, os ancestrais do monstro-baleia dominam uma técnica que é passada de geração em geração, na qual eles manipulam uma substância chamada fluido da vida. O monstro-baleia aplica o fluido sobre Isamu e uma fraca luz envolve o seu corpo. Um leve movimento dos dedos do Rider revela que ele voltou à vida. No entanto, ainda não é o bastante, pois ele continua desacordado e suas funções vitais operam num nível crítico. Sachi e Kyoko estão dirigindo o carro, decididas a deixarem o país. Porém, algumas pessoas as abordam para roubar o carro e as passagens. Elas são salvas por um jovem que lidera um grupo de crianças que pretendem deixar o Japão de navio. Elas se juntam ao grupo e no dia seguinte conseguem embarcar. Como um símbolo da despedida de seu país, elas lançam no mar um buquê de flores, tristes, mas com a esperança de um dia retornar ao lar e reencontrar Isamu vivo. Esse buquê, bravamente, resiste a todos os obstáculos e chega inteirinho na caverna do monstro mutante baleia. O monstro coloca o buquê sobre o corpo do Kamen Rider e isso era justamente o que faltava para estimular o despertar do herói. Uma forte luz brilha em volta de seu corpo e o Kamen Rider ressuscita. Isamu agradece ao amigo e parte para enfrentar Shadow Moon novamente. Agora, livre de qualquer hesitação, ele pretende levar a batalha até o fim. Isamu reencontra a cidade totalmente devastada,
e se culpa pelo ocorrido. Afinal, nada disso teria acontecido se ele tivesse derrotado Shadow Moon. Há sobreviventes que se escondem em suas casas, com medo de que qualquer um possa ser um inimigo. Outros se apegam à religião. E há também as pessoas que, de alguma forma, colaboram com os Gorgon, a fim de preservar a própria vida. Um desses grupos é a Tropa dos Gorgon, um pessoal que, em troca de terem suas vidas poupadas, sequestra crianças para que elas sejam sacrificadas e sirvam como alimento aos Gorgon. Pesado, né? A forte luz emanada durante a ressurreição do Kamen Rider foi vista na superfície. Assim, Dunker descobre a localização da caverna do monstro-baleia e decide se vingar do traidor. Quem salva o Baleia, no último instante, é o Isamu. Facilmente, o Rider repele Dunker e o monstro-morcego, o que deixa o grande mutante muito surpreso e o faz fugir de medo. O que a gente descobre, através das palavras do próprio Dunker, é que o Kamen Rider ressuscitou mais forte. Não são explicados detalhes, a razão desse aumento de poder. Ele simplesmente ficou mais forte. É tipo aquele ditado: o que não te mata, te fortalece. Esse fenômeno que aconteceu com o Kamen Rider, para mim, tem a mesma lógica dos Saiyajins, que quando se curam de um ferimento mortal, retornam mais poderosos. Dunker suplica a Shadow Moon que lhe dê a oportunidade de enfrentar o Rider novamente, e o chefe lhe concede a oportunidade. Dunker, então, faz uma aliança com a tropa dos Gorgon e bola um plano. Isamu está tentando encontrar um lugar para o monstro-baleia se esconder e se curar dos seus ferimentos. Ao mesmo tempo, o monstro-morcego ataca os cidadãos e Isamu precisa se separar do baleia para salvar uma garotinha. Nesse intervalo, a tropa dos Gorgon sequestra o monstro-baleia para usá-lo de refém. Posteriormente, Isamu encontra o esconderijo de Dunker e consegue libertar o monstro-baleia. Daí, ele mete 2 chutão na cara do monstro-morcego. Olha que cena satisfatória. E, finalmente, aplica os golpes Insectos e Louva-a-Deus em Dunker e manda o baratão de vez pro além. A tropa dos Gorgon se arrepende e o monstro-baleia, como um bom cristão, os perdoa. Irmão, ao perdão. Com a volta do Kamen Rider, a população tem uma nova esperança. A notícia chega até São Francisco, nos Estados Unidos, onde Sachi e Kyoko estão. Kyoko fica com vontade de voltar para o Japão, mas Sachi a convence a ficar para não atrapalharem Isamu. Na base dos Gorgon, o mutante morcego dá as más notícias a Shadow Moon, e logo após acabar de falar, morre também. Vai com Deus, fofoqueiro. Sobe daqui! Sem os grandes mutantes, com o exército reduzido e com o tempo apertado, Shadow Moon se encaminha para a derradeira batalha contra Black Sun. Após a morte de Dunker, alguns monstros mutantes ficam descrentes na vitória de Shadow Moon e tentam fugir. No entanto, o mutante Sganagato, que permanece fiel a Shadow Moon, os elimina como castigo. Guiado pelo monstro-baleia, Isamu chega até a base dos Gorgon. De repente, o Grande Rei teletransporta Isamu e Shadow Moon para um lugar separado da base, o Santuário Interno de Gorgon. Ali, o Grande Rei finalmente mostra sua real forma aos filhos. Ele se assemelha a um coração envolvido numa carapaça, que emite luz e libera uma espécie de fumaça enquanto pulsa incessantemente. Um aspecto importante é que o novo Grande Rei será mais forte que o anterior, ou seja, existe algum tipo de acúmulo de força que é passado do antecessor para o sucessor. O atual Grande Rei diz, inclusive, que o próximo rei
será capaz de dominar não somente a Terra, mas o universo inteiro. Enquanto isso, o monstro baleia, por sua vez, é atacado pelo esganagato. E não tem como. Ferido como estava, ele leva uma surra e morre. Kamen Rider, proteja o mar, o nosso mar. Morri! Pela última vez, o Grande Rei pede a Black Sun que mude sua mentalidade e se junte a ele no plano de dominação dos Gorgon. Mas o Rider nega e diz que vai defender a humanidade. Diante disso, o Grande Rei concede seu poder a Shadow Moon e envia os irmãos para o exterior da base, onde eles se confrontarão pela última vez. No embate de forças entre o Kamen Rider renascido e o Shadow Moon, bufado com os poderes do Grande Rei e ainda empunhando o Sabre Satã, quem leva melhor é o Shadow Moon. Para piorar a situação, Shadow Moon convoca e consegue utilizar a Petrol Hopper. Justo, né? Pois a Petrol Hopper foi criada para ser do Imperador Secular. E Shadow Moon, assim como Black Sun, também é um candidato a Imperador. Aliás, nesse momento da luta, é ele quem está mais próximo de ser o Imperador Secular de fato. Apesar disso, Petrol Hopper parece não ficar à vontade sendo utilizada por Shadow Moon e tenta se rebelar, com um esforço irrelevante, já que, usando a técnica Shadow Flash, Shadow Moon submete a moto à sua vontade. Nisso, a Petrol Hopper chega até a chorar, coitadinha, pois seu corpo está sendo controlado, mas não o seu coração. Depois do Isamu levar muita grauzada na cara, ele utiliza o raio Kingstone e liberta Petrol Hopper do controle mental. Mas isso deixa o Shadow Moon muito bravo, que nem marido traído. Se não é minha, também não vai ser de mais ninguém. Utilizando o Sabre Satã, ele desfere pesados golpes em Petrol Hopper. E, nossa, essa cena da cabecinha dela sendo partida dá dó demais. Com suas últimas forças, Petrol Hopper se levanta e ataca Shadow Moon, e explode ao se chocar com o vilão. O impacto da explosão lança Shadow Moon para longe, e Isamu aproveita para dar nele um socão em pleno ar e ainda completa o pacote com um golpe louva-a-Deus. O monstro mutante Esganagato tenta intervir em favor de seu mestre, mas toma umas porradas no embalo e é facilmente eliminado pelo Rider. Shadow Moon até mostra vontade de continuar o combate, mas as duas gostosas o seguram e o levam embora. O que foi bom para ele, porque se Shadow Moon fosse para cima do Kamen Rider putaço ali, querendo vingança pela Petrol Hopper, era caixão na hora. Mulheres, né? Desde sempre livrando os homens de se envolver em conflitos desnecessários. É como dizem, a mulher sábia edifica o lar. Eu quero ir embora. Numa cena emocionante, enquanto agonizava, Petrol Hopper fala pela primeira e última vez: "Obrigado, Rider." E, após essas duas palavras, os faróis de Petrol Hopper se apagam definitivamente. A grande amiga do Kamen Rider, em meio às chamas, se vai. A morte de Petrol Hopper foi o último estímulo, a gota d'água, e assim Isamu jura vingar a morte da companheira. Empunha o Sabre Satã e parte para a base dos Gorgon para colocar um ponto final em toda essa história. No interior da base, ele encontra um Shadow Moon fraco e cambaleante. Ainda assim, com suas últimas forças, ele ataca Isamu com um Shadow Kick, mas o Rider revida com um golpe do Sabre Satã em sua Kingstone. Agonizando no chão, Shadow Moon pede a Isamu que lhe deixe segurar o Sabre Satã pela última vez, para que ele não se sinta tão sozinho enquanto vai para o inferno. Isamu concede esse desejo e Shadow Moon rapidamente
leva o sabre a centímetros de distância de seu pescoço. Mas não adianta. O vilão tá sem forças e desfalece totalmente. Em suas últimas palavras, Shadow Moon amaldiçoa Isamu, dizendo que o herói se sentirá culpado por toda a sua vida, já que tirou a vida do próprio irmão. Após isso, Isamu vai se encontrar com o Grande Rei. O rei ordena que ele arranque a Kingstone de Shadow Moon e o suceda, mas Isamu se recusa. Então, o Grande Rei o chantageia. Ou você me sucede, ou eu me jogo nesse buraco aqui, que vai direto para o núcleo da Terra e me explodo lá, levando o planeta todo junto comigo. Isamu então convoca o Sabre Satã, que vem voando até a sua mão, e lança a espada, perfurando o Grande Rei. O vilão agoniza e, em suas últimas palavras, promete que vai ressuscitar, pois, enquanto houver maldade no coração dos humanos, ele poderá voltar a viver. O Grande Rei explode e toda a base dos Gorgon começa a desmoronar. Kara e Mara são soterradas pelos escombros e Isamu foge dali montado em Lord Sector, se lamentando por não ter tido tempo suficiente para resgatar o corpo de Nobuhiko. Do lado de fora, já em segurança, sob uma forte chuva, Isamu joga fora o Sabre Satã e a arma se desfaz no ar. Essa chuva durou mais de 5 dias, para que todo o mal fosse lavado da terra e então a paz pudesse voltar a reinar no mundo. Contudo, a jornada do verdadeiro herói nem sempre tem um final feliz. Em prol da liberdade de todos, um único indivíduo precisou fazer várias renúncias. Agora, Isamu está sozinho, sem Sachi, Kyoko ou Nobuhiko, e com lágrimas nos olhos, ele relembra os momentos felizes que passou com os amigos. Solitário, porém decidido, Isamu monta em sua moto e sai pilotando pela cidade. Seu destino é incerto, mas quanto a seu propósito, não há dúvidas. Enquanto houver mal na Terra, o Kamen Rider continuará agindo. Lute, Black Kamen Rider, o guerreiro da liberdade. Sinceramente, assistir Black Kamen Rider depois de adulto foi uma tarefa que me exigiu um pouco de paciência. Isso porque, dos 51 episódios da série, quase 40 não tem muita serventia para a história principal. Essa segunda parte do resumo abordou os episódios de 36 a 51, e dentre eles, apenas o 36 e o 45 a 51 são de fato relevantes para a série. Então, juntando com o que eu falei no primeiro vídeo, dos 51 episódios totais, na minha opinião, apenas 14 têm história. O resto é enrolação. Estão passando aí na tela os episódios indispensáveis. Então, se você quer rever a série, mas não quer enfrentar os 51 episódios totais, pausa, anota e vê só esses aí, que você vai economizar um bom tempo. Shiryu amigo! Kamen Rider traz consigo algumas críticas interessantes, mas que nem sempre estão piscando na sua cara. A gente precisa prestar atenção no diálogo entre os personagens para captar essas mensagens. A própria Gorgon, por exemplo, num olhar rápido, parece só aquela organização maléfica clássica, que quer destruir a humanidade porque sim. E de fato, ela é isso na maior parte do tempo. Só que se você prestar atenção em algumas das conversas entre eles, às vezes eles justificam essa destruição com base nas mazelas da sociedade, se apoiando em questões morais, políticas e de preservação ambiental. Nesse sentido, aqueles episódios enrolados
que eu acabei de falar que não movimentam a história principal têm um papel importante. Por exemplo, tem um episódio em que é criado um partido político, o Partido EP, que na verdade é controlado pela Gorgon. Os integrantes do partido se dedicam ao serviço e à caridade, e os caras até criam uma máquina capaz de curar várias doenças. Só que essa máquina, se for usada várias vezes no mesmo paciente, pode matá-lo. Chega um momento em que o partido faz a população até se virar contra o Kamen Rider. Tem também uma hora em que umas criancinhas batem numa outra porque ela falou mal do partido EP. Criar instituições que prometem o paraíso na Terra, subverter a verdade, pagar de bonzinho, mas eliminar a oposição. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá? Coincidência? Acho que não! Outro episódio bem interessante é o que critica toda a cultura das idols. Os Gorgon utilizam uma idol para hipnotizar os homens, que viram verdadeiros escravos da moça. O ponto alto desse episódio, para mim, é essa fala do Shadow Moon. Perceber exatamente os jovens, que decepcionados com a sociedade e a escola, só sabem viver para venerar os seus ídolos. Por outro lado, também tem episódios bem fracos. Por exemplo, o episódio dos samurais que viajam no tempo. Aqui, quase tudo é ruim. Os samurais tentam ser engraçados, mas são chatíssimos. A careca deles é mal colada. E o monstro do dia, o monstro mutante cobra, é bem esquisito. A única coisa que lava a alma é o Kamen Rider furando o cobra com o ponteiro do relógio e sentando nele uma bicuda. Se antes a gente tinha o monstro Tatu com sua mangueira de leite saindo pela boca, agora aparece o monstro mutante Salamandra, que tem uma mangueira de fogo saindo pela goela. Uma cena que aparece até com certa frequência e eu não tava aguentando mais porque é muito brega, é uma que tem o Isamu, o Nobuiko, a Kyoko e a Sachi jogando bola num campo florido e passeando numa lancha, que é usada quando algum personagem precisa lembrar desses momentos felizes vividos no passado. O que pega é que a atuação dos caras aqui é bem forçada, o que faz a cena ficar ridícula. Em nível de breguice, rivaliza com o Anakin e a Padmé na grama. Para fechar o pacote, tem o monstro mutante Mosquito, que de início até parece legal, mas quando dão um zoom nele, percebe-se que ele tem olho de gente e boca de buceta. Agora, fazendo uma análise de aspectos mais gerais da obra, o design dos monstros varia bastante. Tem monstros bons e também monstros muito ruins. Os sacerdotes exemplificam isso muito bem. Dunker Grande Mutante tem um visual foda, mas as máscaras do Baraon e da Pérola são um meme. Pessoalmente, acho o Black o personagem mais bonito da série. Ele é simples, mas não é sem graça. Tem um visual sombrio, mas não parece do mal. E a roupa não deixou ele com a movimentação restrita ou travada. Muito pelo contrário, ele é bem ágil. E agora eu vou blasfemar aqui. Eu não acho o Shadow Moon tão foda como a maioria do público. Primeiro, o visual robótico me parece deixar ele bem deslocado do resto dos personagens. Ele é um homem mutante, mas parece um ciborgue ou um homem de armadura. O Black não. A pele com a textura de couro e a fumaça que sai das suas articulações quando ele se transforma o fazem parecer mais natural. Um homem transformado mesmo. Outra coisa que eu não gosto é a movimentação travada do Shadow Moon. Também não curto muito a luzinha brilhando na testa, mas o que mata mesmo são essas hastes no pé, que fazem referência às pernas do gafanhoto, e se movimentam e fazem barulho quando ele anda.
A dublagem é boa, com destaque pro Elcio Sodré, nosso eterno Shiryu, dublando o Isamu, e pro Francisco Bretas, o grande Yoga, interpretando o Shadow Moon. Porém, há vários errinhos também. As vozes das crianças muitas vezes não combinam com elas, e a sincronização entre o movimento dos lábios dos atores e o som das vozes deixa a desejar em muitos momentos. Não permitirei que utilizem humanos no cultivo de alimentos dos monstros. Os efeitos especiais têm um ou outro que é meme, mas, no geral, são aceitáveis para a época, considerando o orçamento e o público a que a série se destina. A trilha sonora é muito boa, sendo as mais marcantes a música de abertura e a de encerramento, que também são constantemente utilizadas no decorrer dos episódios. Outra música muito boa é a que toca durante algumas transformações do Rider. Infelizmente, é difícil mostrar trechinhos das melhores músicas aqui no YouTube, porque é desmonetização na certa. Agora, uma das coisas que senti falta foi uma história de origem para Gorgon. De onde esses caras vieram? São ETs de outra dimensão? E o Grande Rei? Como personagem mais forte da obra, deviam ter falado mais sobre o seu passado. Ele também matou o irmão numa batalha de sucessão há milhares de anos atrás? Ele tem alguma motivação para dominar o mundo? Ou ele é só mal mesmo? E essa aparência ridícula, tipo um coração? Para, né? Podiam ter feito um insetão cabuloso no lugar disso. E os monstros mutantes? De onde vêm? Como nascem? Não é explicado. Nisso, uma outra obra do universo de Kamen Rider Black foi mais feliz. A Kamen Rider Black Sun, lançada em comemoração aos 50 anos da franquia pela Amazon. Essa série dá uma origem para o Grande Rei e para os monstros mutantes, que ali são chamados de Kaijins. A série fez muito barulho na época do lançamento e dividiu a opinião dos fãs, por trabalhar com temas tabu, principalmente o racismo, e por se distanciar muito da ideia original da obra. Minha opinião: de fato, a proposta de Black Sun é bem diferente do Kamen Rider Black antigo. Você não vai encontrar um Kamen Rider Black resumido e com efeitos melhorados lá na Amazon, mas há muitas referências ao clássico sim. Itens importantes como o Sabre Satã, os golpes Shadow Punch e Shadow Kick, o monstro baleia ressuscitando o Kamen Rider e vários outros momentos. Eu vejo essa série como um material que complementa o clássico, não como um material que o atualiza. Não é uma série perfeita, mas tem seus pontos fortes. O visual do Black Sun e do Shadow Moon são maneiros demais, muitas cenas brutais, temas mais adultos e reflexivos. Eu acho uma série boa, um passatempo ok, mas você precisa enxergá-la como um complemento da série clássica, talvez ali um universo à parte, e não como um remake. Quanto à questão da lacração, não é como se Kamen Rider nunca tivesse abordado isso. Eu mostrei para vocês episódios que falam da diferença de gênero, feminismo, homem gadando mulher famosa, partido político, escola, preservação ambiental, entre outros. Então, vamos relaxar, galera, e curtir as cenas de porrada da série, que é o melhor que ela tem a oferecer. Por outro lado, esse mangá aqui, gente, que trem chato. O primeiro volume é até legal. Você encontra um Kamen Rider insetão, mais grotesco. O segundo volume, porém, é chatíssimo. E Samu fica viajando pelo mundo, lutando contra um monte de mutantes aleatórios. E no terceiro volume, a luta de Nobuhiko e Isamu não tem emoção nenhuma. Inventaram uns trem de viagem no tempo
E o final é totalmente aberto e sem graça. Eu só vejo um motivo para ter esse mangá, que é deixar de enfeite do lado de uma action figure do Kamen Rider Black. E se você quiser ter uma dessa aqui, ó, segue o Instagram da Mimos Geek e faz a sua encomenda. Além do Black, foram eles também que fizeram essa árvore de Natal aqui do Dragon Ball. Tudo em impressão 3D e pintado à mão. Rico em detalhes e de alta qualidade. Eu queria agora responder alguns comentários que foram deixados no vídeo da parte 1, para a gente poder interagir e aprofundar os nossos conhecimentos sobre a obra. Mas antes de tudo, eu quero fazer uma correção. No vídeo 1, eu disse que o ciclo de vida do Grande Rei era de 100 mil anos. E na verdade, essa informação está errada. O ciclo de vida do Grande Rei é, na verdade, de 50 mil anos, que é o mesmo tempo de vida de um monstro mutante comum. Feita a correção, agora sim, vamos para os comentários. O Marcos disse: o nome da criança é Noburiko, ou Noburiko. Como eu expliquei no primeiro vídeo, eu usei a pronúncia dos nomes conforme a dublagem brasileira. Realmente, o que aqui ficou como Nobuiko, no original seria algo como Nobuhiko. E isso é só o começo. Teve vários outros nomes de personagens que mudaram. O Isamu, por exemplo, no original é Kotaro. A Sachi é Katsumi. O Taurus é Bilgenia. E por aí vai. Complementando esse comentário, o Kalel disse: golpe insectos e golpe louva-a-Deus foram uma baita sacada da dublagem. No original, Rider Punch e Rider Kick. Concordo, também acho que ficou melhor. Ficou uma coisa com mais identidade. E aqui vai uma curiosidade. O Rider Punch e o Rider Kick são um golpe comum, que vão estar presentes em todas as gerações de Kamen Riders. O Kaiserman RX disse: traduziram o nome dele errado. Na fala do Shadow Moon, ele diz Black Sun, Sol Negro, no original. E aqui veio como Black Sun, Senhor Black. O erro ficou mais legal que o original. Sim, esse é um dos erros de dublagem mais famosos dentro da comunidade. E o próprio Kaiser já explicou o motivo dele. A confusão vem da palavra em inglês Sun, que significa sol, e San, a forma de tratamento, o sufixo em japonês, que seria algo como senhor, senhora ou senhorita. Kamen Rider, ou melhor, Sr. Black, é o fim. Senhor Black, por enquanto vou deixar que parta em consideração a você. O Chaga Virgo disse: as séries Riders melhores que o Black são mais que os dedos que tenho na mão. Por mais carinho que a gente tenha pelo Black, essa parece ser a verdade mesmo. Nesse livro aqui que eu tenho, chamado Heróis Japoneses, Mais de um Século de História, do autor Marcos Marinho, tem uma seção que é voltada só para os Kamen Riders. No finalzinho, ele colocou uma pesquisa de popularidade que fizeram no Japão no ano de 2021. E Kamen Rider Black está na posição 17 de 25 no ranking das melhores produções dos Kamen Riders. Já no ranking de melhores personagens, ele está um pouco acima, na 18ª de 100 posições. Tá passando aí na tela as imagens do ranking. E os Kamen Riders que se destacam são o Denyo, o W, o Kuga e o OOO, ou seja lá como se pronuncia esse nome. Na comunidade brasileira, as pessoas recomendam muito o Kuga e o Build. Talvez eu assista a eles um dia. O que eu percebo, galera, é uma opinião sem fundamento e baseada somente em nostalgia. A maioria das pessoas fica aí repetindo que o Kamen Rider Black e o RX são os melhores Kamen Riders. Só que existem
mais de 25 Kamen Riders diferentes. E a pessoa nunca assistiu nenhum outro. Aí fica difícil, né? Eu venho trazendo resumos de animes e séries antigas. E eu sempre tento dar uma opinião sincera. E vocês veem, existe sim coisa boa, mas também existe muita coisa ruim. E no meu tempo era melhor. Não necessariamente. No seu tempo, você era criança, não tinha um nível muito alto de exigência e, portanto, era bem fácil de agradar. Duro, velho, mas você tem um ponto, cara. O Felipe disse: eu reassisti Black depois de adulto e realmente percebi que a série tem problemas em relação a desenvolvimento de personagens e roteiro. Mas ainda assim, ela mora no meu coração. Lúcido demais. Pronto, Felipe concluiu o vídeo para mim. Olha, galera, o conteúdo do vídeo relacionado ao resumo já acabou. Então, se você só tinha interesse nisso, eu agradeço pela sua atenção. Se você achou que o vídeo foi bom, fez sentido para você, deixe o seu like, comentário, se inscreve no canal e, se puder, hypa também o vídeo. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência, o seu tempo, e a gente se vê na próxima. Contudo, caso você queira continuar aqui, eu vou responder agora alguns comentários que tratam sobre vídeos futuros do canal e depois vou deixar uma reflexão para vocês. O Lucas comenta que somos da mesma geração e pede para fazer depois vídeos do Black RX, Jiraiya e Jaspion. Para o ano de 2025 já está planejado. Eu vou fazer ou Jiraiya ou Jaspion. Provavelmente vai ser Jaspion, porque eu tenho esse material de apoio aqui para me auxiliar. Jiraiya, RX, Mighty Morphin Power Rangers e Power Rangers no espaço são resumos que eu tenho vontade de fazer. Vão aparecer no canal num momento em que eu achar oportuno. O Mário disse: ótimo vídeo. Ainda na espera do vídeo sobre as guerreiras mágicas. Obrigado, Mário. E quanto ao vídeo das guerreiras mágicas, no início de 2025 eu vou fazer, para tentar surfar num provável hype devido ao remake do anime. Então, nos primeiros meses de 2025, acho que ali entre março e abril, vai ter guerreiras mágicas aqui no canal. E no nosso último comentário, o Ramon disse: o Arthus tá careca. Então vamos lá, vou responder. Esse é um comentário que vira e mexe aparece nos vídeos recentes do canal. Eu acho que talvez vocês tenham estranhado essa mudança repentina no visual, porque nos vídeos nem tão antigos eu tinha um cabelo normal, né? Aparentemente. Só o que acontece, galera, não era tão normal assim. No ângulo aqui que eu filmo para vocês, realmente não aparecia muitos defeitos. Talvez só uma entradinha aqui e tal. Só que a verdade é que essa parte de trás, né, que a gente chama de coroa, e o topo da cabeça estava ficando mais ralo mesmo. E aquilo já estava começando a me incomodar. Porque eu sou uma pessoa alta, e por mais que as pessoas não fiquem vendo o topo da minha cabeça o tempo todo, eu sabia que não estava tão legal mais. E eu tenho um menino pequeno, então toda hora eu agacho para pegar ele e não estava me sentindo à vontade em qualquer situação. Particularmente, quando o homem começa a ficar calvo, eu acho que é o seguinte: ou você faz o transplante e resolve esse problema, né? Tenta resolvê-lo, ou então você raspa tudo e fica careca. Eu acho esse negócio de calvo muito meia bomba. Então, cara, ou resolve, junta a grana, faz seu transplante, ou então raspa tudo. Eu resolvi raspar tudo de vez. Eu até tenho um dinheiro guardado, mas não é para esse tipo de coisa. Eu acho que não é para um objetivo estético. E eu também não quis começar a juntar dinheiro só para isso. Eu prefiro ter a minha reserva financeira para qualquer eventualidade aqui em casa. E também, cara, eu moro em apartamento. Eu quero comprar uma casa, porque meu menino tá crescendo. E eu quero ter um terreiro para ele brincar, poder correr. Aqui a gente fica muito restrito. Então, eu tomei essa decisão de raspar tudo logo. Cara,
eu achei assim, de certa forma, bem libertador, sabe? Porque aqui você admite de uma vez o que você é, sabe? Eu, tipo, se eu te falar que eu não me preocupo nada com aparência, é mentira. Todo mundo se preocupa, né? Todo mundo quer parecer bonito pros outros e quer se sentir bonito também. Mas ter raspado a cabeça não diminuiu a minha autoestima. Muito pelo contrário, me tirou um peso da consciência, sabe? E eu tô até mais à vontade. Esse é um problema que fica assolando muitos homens, sabe? E eu acho que eles deviam resolver isso logo. Eu acho que a pessoa, pela menos uma vez na vida, tinha que dar uma raspada na cabeça e ver como é que fica. Cara, você acostuma rápido. E vou te falar a verdade. As pessoas sentem-se incomodadas mais do que você. Eu acho que você vai se acostumar rápido. Eu, pelo menos, me acostumei. Então, esse é meu novo visual. Não impede que um dia, talvez, me dê uma louca aí e eu resolva fazer um implante, por exemplo. Mas não é um objetivo que eu tenho a curto prazo. Eu tenho coisas mais importantes e, para te falar a verdade, tem me ajudado a focar em outros aspectos da minha vida. Por exemplo, agora eu tenho ido com muito mais afinco, com muito mais compromisso na academia, tenho comido melhor, né? Então você vai tentar compensar, às vezes, a falta do cabelo com outras coisas no seu corpo e também no seu comportamento. Você vai estudar mais, tentar ser uma pessoa mais agradável, mais interessante. Claro, vai ficar com um shape da hora, vai tentar colocar o shape aí e vai trabalhar mais, tentar se vestir melhor e por aí vai. Você consegue compensar essas coisas. E pensa bem agora, tenta lembrar aí na sua cabeça uns caras carecas que são maneiros. Aí você vai pensar no The Rock, vai pensar no Bruce Willis, no Jason Statham, né? E por aí vai. Agora pensa num calvo da hora. Eu não consigo lembrar de nenhum. Talvez vocês também não lembrem. Então, cara, assume esse negócio aí de uma vez, deixa uma barbona, vikingzão e bora pra cima. Se você resolver raspar a cabeça, eu recomendo vocês comprarem uma máquina shaver, tá? Eu uso essa aqui da Kemei. É muito boa, né? Só tem que deixar o cabelo curtinho para depois passar ela, senão não corta nada, entendeu? Você tem que ter uma outra máquina para baixar. Vou deixar uns links aí na descrição. Toma coragem, você vai ver, sua vida vai ficar muito de boa. Não é um bicho de 7 cabeças e não vai te matar. Agora, uma segunda coisa que eu queria atualizar vocês. Eu interagia bastante com quem me mandava mensagem lá no Instagram. E agora, vocês devem ter percebido que eu tô demorando mais de uma semana para responder. E vai continuar assim. Por quê? Eu deletei o Instagram do meu celular. Eu não deletei a conta por completo, porque querendo ou não, eu crio conteúdo e pode ser que alguma empresa e que vocês também, né, entrem em contato comigo para ter uma conversa mais pessoal. Aí acaba que você tem que ter o Instagram mesmo. Então, eu tô entrando uma vez na semana, mais ou menos, no Instagram, pelo computador. Não tenho mais o aplicativo no celular. E por que isso? Teve um dia que eu tava ali lavando a minha vasilha, assistindo no YouTube, e aí desceu uma notificação no meu celular que era sobre o tempo de tela, né? O próprio celular já monitora ali. Aí eu vi que no Instagram tinha quase 7 horas durante a semana. Pensei, cara, isso é quase 1 hora por dia que eu tô gastando no Instagram. Eu queria ter 1 hora a mais para mexer no canal todo dia. Eu pensei, esse negócio tá sugando o meu tempo demais, eu tenho que parar com essas redes sociais. E o Instagram, em especial, é uma rede que eu acho que ela foi feita para fazer você se sentir pior. Eu acho que o Instagram é a rede da mentira, da comparação e da inveja. Da mentira, porque ninguém posta ali 100% da sua vida real. Você posta recortes da sua vida, de momentos felizes, de momentos que as pessoas vão apreciar e coloca lá. Você não fica colocando no Instagram seus momentos de tristeza, seus insucessos. É só as coisas boas. E eu tinha uma dificuldade de fazer isso. Tipo, eu tenho um tempo para ler um livro, para ler um mangá, aí eu tinha que parar, tirar uma foto do mangá, colocar no Instagram. Nossa, cara, isso era muito chato. Eu, ia pra academia, aí tô falando que vou pra academia.
coisa muito enjoada, velho. Ninguém tem que ficar sabendo da minha vida, dos treinos que eu faço, não. Ah, tem que ficar dando satisfação da minha vida, do que eu faço, pra parecer que minha vida é uma maravilha, sendo que não é. Tem um monte de dia eu falto da academia, um monte de dia eu não abro mangá, sabe? Um monte de dia eu acordo atrasado. Então, cara, parei com isso, já tinha dificuldade e não queria passar para as pessoas uma imagem que não é a verdade, que não, minha vida não é um monte de sucesso, a vida de ninguém é um monte de sucesso. Segundo, é a rede da comparação, porque vendo essas coisas, você fica toda hora comparando a sua vida com aquilo que é mostrado, né? O cara fortão tira foto da academia e você vê, cara, eu tô magrelo, ou então eu tô gordinho. O cara tira a foto dos mangá e você pensa, eu não tenho dinheiro para comprar mangá, ou então eu não tenho tempo. E por aí vai. Essa rede faz você se comparar com outras pessoas o tempo todo. E por mais que você precise de uma comparação para seguir a sua vida, aumentar o nível, ficar se comparando toda hora pode trazer uma perspectiva muito errada para você. Porque você pode achar que a sua vida é ruim, sendo que sua vida é totalmente normal. Porque você está se comparando com uma coisa que não é a realidade. E terceiro, é a rede da inveja justamente como fruto dessa comparação. Você fica invejando as coisas, cara, isso traz sentimento ruim. É um resultado mais extremo. Você fica desejando ter a vida dos outros e fica totalmente insatisfeito com a sua vida. Isso eu senti às vezes comigo, por exemplo. Eu gosto de colecionar mangá. Aí eu via os caras que às vezes recebem mangá de presente das editoras, com aqueles quartos enormes, aquele monte de estante, e eu ficava, nossa, eu queria tanto ter isso. Aí, às vezes eu gastava mais dinheiro do que é necessário e pra nada, pra, sei lá, firmar um ego, entendeu? Então, no final das contas, eu acho que o Instagram ele não é benéfico para uma pessoa comum. Talvez seja benéfico para uma pessoa enorme que tem milhões de seguidores e faz publicidade, mas para as pessoas que vivem seu dia a dia, ele não tem muita serventia, tá? E por isso eu deixei de usar o Instagram com frequência. Não sei quando eu vou voltar. Talvez um dia para frente, o canal ficar grande, eu preciso movimentá-lo até para criar negócios. Mas por enquanto eu sou uma pessoa normal que produz conteúdo nas horas vagas, eu não vou ficar perdendo meu tempo com o Instagram, não. Então, deixa aquele tempo para lá. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, mandem um e-mail. Podem mandar mensagem no Instagram, só que eu vou responder, sei lá, depois de uma semana, quando eu tiver tempo. E agora sim, nosso vídeo terminou mesmo. Espero que vocês tenham gostado do resumo. Espero que vocês reflitam um pouco sobre o que eu falei, né? Tanto sobre a sua autoestima quanto o seu corpo. E também essas coisas de Instagram e redes sociais no geral, tá? Acho que a gente precisa ressignificar a nossa vida. Esses trem estão tomando conta dos nossos pensamentos, do nosso modo de viver demais. E são pura ilusão. Vamos voltar aqui para o nosso mundo real. Caso tenha gostado do vídeo, não se esquece, like, comentário, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações e hype o vídeo pra gente, beleza? Nos vemos num próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.